Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aline do Prado, para quem não me conhece, e sim, eu me rendi ao livro do Vampirão, eu comecei a ler O Sol da Meia-Noite. Bom pessoal, esse livro, ele claramente é um livro que foi escrito, né, para quem é fã da saga Crepúsculo. Eu li os livros há bastante tempo, eu não reli depois para poder ler O Sol da Meia-Noite. Os filmes, eles são bem diferentes, assim, eu gosto de Crepúsculo, mas eu não diria que eu sou fãzaça da saga, porque tem muitas coisas que me incomodam, inclusive me incomodaram lá no começo, quando eu li Crepúsculo, principalmente Lua Nova. Então eu lembro de que, assim que os livros saíram, eu li, depois eu fui ao cinema, eu assisti aos filmes, e eu lembro de ficar bem incomodada com a personagem principal, que é a Bella Swan, né? Então a história do Crepúsculo ele gira em torno da Bella Swan e do Edward Cullen. E O Sol da Meia-Noite, ele é um livro que ele tem a visão do Edward. Então o Crepúsculo ele tem a visão da Bella e O Sol da Meia-Noite ele tem a visão do Edward Cullen. Então, para você ler O Sol da Meia-Noite, é muito interessante que você tenha lido os outros livros, né? Porque pode ser que você fique perdido, você não entenda muito bem algumas coisas. E eu não terminei de ler o livro ainda, eu li até a página 200, mais ou menos. O livro tem pouco mais de 700 páginas, eu tô lendo através do Kindle. E ele teve uma estreia no dia 4 de agosto, e aqui no Brasil, aliás, ele vem pela editora Intrínseca, então você pode encontrar, enfim, tanto a versão física do livro quanto a versão em e-book. E por que eu tô aqui hoje? Eu tô aqui hoje para falar das minhas primeiras impressões. Eu lembro que quando eu li Crepúsculo, eu fiquei bem incomodada com a personagem principal, que é a Bella. Então ela se coloca numa situação de inferioridade em relação ao Edward. O Edward, ele é um vampiro, ele é uma pessoa que ele vem de um mundo assim bem diferente do dela. E a gente precisa entender também as falas do Edward, tanto no Crepúsculo quanto no Sol da Meia-Noite. A gente precisa entender que ele vem de uma época bem diferente. Então ele vem de uma época de cortejar a mulher, ele vem de uma época de segurar na mão, ele vem de uma época, né, de você namorar ali no sofá e propor casamento e já casar em seguida e tudo mais. Então ele tem essa cabeça, ele tem essa coisa assim inserida dentro dele, né? Então quando ele conhece a Bella, ele conhece a Bella num mundo completamente diferente, né? Ele conhece a Bella num mundo mais moderno, em vários sentidos, né? Tanto tecnológico quanto a forma de pensar das pessoas. Só que no Crepúsculo, o Edward, a gente começa a entender que tipo de vampiro ele é. E a gente percebe que ele consegue ler mentes, a gente consegue entender que ele, né, ele tem esse, como se fosse um gift, como se fosse, eu esqueci a palavra em português, mas como se fosse, lembrei, é como se fosse um dom mesmo, né, ele tem esse dom de ler mentes, só que ele não consegue ler a mente da Bella, por algum motivo, né, então ele não consegue, ele tenta decifrar essa menina de todas as formas e ele acaba não conseguindo. O que me incomodou muito, principalmente no livro 2 da saga, foi a forma de inferioridade em que a Bella se coloca. Então ela não acha que ela é bonita o suficiente para ele, ela coloca ele num pedestal como se fosse um deus grego, como se ele fosse um cara maravilhoso. E até porque, assim, e o que é engraçado, o que é curioso, porque ela é descrita nos livros como uma pessoa bonita, ela é descrita nos livros como uma mulher bonita, assim como o Edward é um homem, é um cara bonito. E em O Sol da Meia-Noite a gente consegue entender como que o Edward lida com essa questão de não conseguir ler a mente dela. Então ele já começa o livro assim, a gente já começa percebendo o quão entediado ele tá, o quão entediada é a vida dele. Então ele fica ali repetindo o high school, ele fica ali repetindo a escola anos e anos e anos e nada acontece. Da família Cullen, ele é o único que não tem uma namorada, uma esposa, então ele não se envolve amorosamente com ninguém.
a Jéssica, ela acha que nenhuma das meninas ali da escola é suficiente para ele, o que é interessante, assim, a gente vê esse lado, e quando ele vai ouvindo, né, a mente das pessoas, ele vai colocando o quanto as pessoas são fúteis, o quanto as pessoas são previsíveis, o quanto as pessoas não são legais, enfim. Então ele tá nesse momento da vida dele, e quando ele conhece a Bella, né, quando ela chega ali naquela cidade, quando ela chega ali, ele fica completamente confuso, porque ela é a única garota que é a única pessoa até aquele momento que ele não consegue ler mentes. Ele sente um cheiro muito delicioso, então ele descreve isso. O que tem me incomodado um pouco no Sol da Meia-Noite, os fãs vão me desculpar, mas sim, é a minha opinião, é como se eu estivesse lendo uma história assim bem antiga, sabe? Com muitos detalhes, então ele vai descrevendo com poesia, ele vai falando e relatando o que ele está sentindo, junto com o clima, com o ambiente, não sei o que, e até o momento ele não entende, né? Por que essa menina é tão interessante para ele no sentido dele devorá-la, né? Porque o sangue dela é tão interessante. E vai acontecendo umas coisas que são até legais de serem lidas, a forma como ele vai bloqueando a mente das pessoas, porque senão é como se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo no ouvido dele. E é muito legal, é muito interessante a gente ver o lado dele, né? Ver o lado como ele se comporta. Então até essas primeiras 200 páginas eu tô gostando de ler, eu tô curtindo, eu só não tô curtindo tanto a quantidade de detalhes que ele coloca na história, né? Então é muito interessante fazer esse comparativo com a visão da Bella. Então a Bella em Crepúsculo ela se sente completamente. Então a Bella ela se sente completamente inferior a ele no Crepúsculo, né? E ele já o primeiro momento em O Sol da Meia-Noite, quando ele se encontra, né, com ela, quando ele vê que essa menina tá por ali, primeiro ele tem um instinto animal, né, ele tem esse instinto de devorar essa menina, ele tem esse instinto do sangue dela ter um cheiro mais delicioso do que os demais sangues, então ele fica nessa luta, né? Ele fica nessa briga interna de matar a menina ou não, tanto é que em algum momento, em um dado momento, que é na primeira vez que eles sentam juntos na aula de biologia, em Crepúsculo, a Bella ela fica bem incomodada assim com a hostilidade dele, como que ele se afasta, sendo que na realidade é interessante ver esse lado dele em O Sol da Meia-Noite, em como que ele tá lutando para poder não assassinar essa menina. E ele pensa em várias coisas, né? Ele pensa no que fazer, então ele começa a elaborar uns planos na cabeça dele. Olha, se eu matar tantas pessoas em tanto tempo, o que vai acontecer? Não, se eu levar ela, se eu começar a conversar com ela e levar ela para a floresta, com certeza ela vai me acompanhar e aí eu vou poder realizar esse desejo. E ele fica nessa briga, aliás, porque ele começa a pensar no Carlyle. Não, mas eu não fui criado dessa forma, né? Porque o Carlyle é o pai adotivo dele. Não, mas eu não fui criado dessa forma e tal. Então ele fica nessa luta interna. Então nesse primeiro momento eu tô curtindo, assim, em ver esse lado do Edward. E ele demora até um pouco pra perceber que ele tá interessado nela, né? Ele demora um pouco pra perceber que ele tá gostando dela realmente. E quando isso acontece é um barato, assim, no livro. Eu acho que vocês deveriam ler pra ter uma ideia dessa cena do que eu tô falando. E eu vou continuar minha leitura e depois eu volto para dizer para vocês se realmente se eu gostei do livro mesmo, ou se eu gostei só do começo e se eu achei o final bem arrastado. Mas esse primeiro momento eu tô gostando bastante, apesar da quantidade excessiva de detalhes. Eu acredito que poderia ter menos, mas, né? Quem é fanzaço de Crepúsculo provavelmente deve ter gostado, deve estar gostando dessa quantidade de detalhes. E é isso. Então semana que vem eu volto aqui para comentar com vocês as minhas impressões e o que eu achei sobre O Sol da Meia-Noite. Um beijo para todo mundo. Tchau. E não se esqueça
Vamos voltar aqui. Então, antes, né, de encerrar o vídeo, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no meu canal, tá? Isso ajuda bastante. Não se esqueça também de deixar um joinha, de curtir o vídeo, isso ajuda muito na divulgação. E se você tiver interesse em ler tanto o e-book quanto o livro físico, não se esqueça de adquirir o livro através do link da Amazon, que eu vou deixar aqui na descrição, que você ajuda o canal a crescer, beleza? Então é isso, um beijo para todo mundo, tchau!